O caso de hoje se passa no estado de São Paulo e conta a história de uma adolescente de 17 anos que teve o seu destino interrompido de uma forma que ninguém na família podia imaginar. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores e muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir alguns detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar do caso Isabela Ferreira. Como eu disse, esse caso se passou no estado de São Paulo, mais precisamente em Itu, que fica localizado na região metropolitana de Sorocaba e tem uma população estimada em pouco mais de 175 mil habitantes, segundo dados do IBGE em pesquisa realizada no ano de 2020. O foco da história é Isabela Ferreira Leite, carinhosamente chamada de Japa. Ela era a filha mais nova de Cristina e Alexandre e tinha também duas irmãs, Gabriela, que era do meio, e Caroline, a mais velha. A família vivia no bairro Potiguara, em Itu. A adolescente era conhecida por ser uma menina alegre e tranquila, mas não foram publicadas matérias sobre a vida pessoal de Isabela, além dos detalhes já citados. No sábado 13 de maio de 2017, a Isabela recebeu mensagens por WhatsApp que supostamente foram enviadas pela sua irmã. Nas mensagens, Gabriela pedia para que a Isabela levasse até uma rua próxima de casa uma blusa regata que a irmã estaria precisando. É dito que a Isabela achou estranho o conteúdo das mensagens, o que dá a entender que não era algo comum que acontecia, de ela receber mensagens com pedidos da irmã para levar roupas em algum lugar. Ela chegou inclusive a falar sobre isso para a melhor amiga dela. Em alguns momentos da conversa, ela chega a citar que pediu áudio, mas a irmã respondia que não poderia gravar naquele momento. A Isabela chegou até a se negar a levar essa blusa, pois segundo ela, o local sugerido era muito escuro e já passava das 18 horas. Ela chegou inclusive a dar uma outra sugestão, pediu para a irmã ir até a casa da família, que ficava perto, para pegar essa peça, mas houve uma certa insistência da Gabriela dizendo que tinha que ser daquela forma. A Isabela, então mesmo relutante, concordou e saiu de casa por volta das 18h45. As horas começaram a passar e a adolescente não retornou. A família tentou contato com ela sem sucesso. Então, preocupados com o fato de a menina não ter o costume de passar longos períodos fora de casa sem avisar e sem atender as ligações, ainda na madrugada do dia 13, a família registrou o desaparecimento dela na delegacia. Antes mesmo de começarem as buscas oficiais, parentes e amigos se reuniram para procurar por Isabela. Vasculharam áreas de mata, procuraram na casa de conhecidos, estradas, mas nada foi encontrado que pudesse ajudar a localizar a menina. As buscas oficiais começaram e logo surgiu a primeira testemunha. Uma pessoa relatou ter visto uma jovem com as características físicas de Isabela entrando em um carro Fox branco. Essa pista foi confirmada por imagens de câmeras de segurança que mostravam Isabela indo em direção ao tal carro. Porém, Isabela se aproximar desse carro fazia sentido com os acontecimentos antes do seu desaparecimento. Isso porque a polícia acabou sabendo através da própria família que uma pessoa próxima tinha esse carro branco. Um homem chamado João Felipe, que era o namorado da Gabriela, de 20 anos quando tudo aconteceu. Eles namoravam há cerca de 5 anos, então se a irmã havia pedido que a Gabriela fizesse um favor, seria natural que a menina reconhecesse o carro e se aproximasse para entregar a roupa, ou para a própria irmã dentro desse carro, ou para o seu cunhado, que segundo os familiares era um bom namorado e fazia tudo por Gabriela. É dito inclusive que os dois eram tão juntos que a Gabriela passava mais tempo na casa dele do que na casa dela com a família, o que justificaria mais uma vez ele ter ido buscar a blusa.
Mas de qualquer modo, as autoridades começaram a procurar por esse rapaz, a princípio para saber se ele de fato havia visto ou dado carona para Isabela. O João foi encontrado ainda em casa na madrugada do dia 14, levado para prestar esclarecimentos. Segundo as fontes, ele estava bastante agitado e aparentemente nervoso ao ser questionado sobre a cunhada, e então na delegacia ele acabou contando uma história que ninguém da família esperava. Segundo os policiais e o depoimento de João, o que aconteceu foi o seguinte: ele se passou por Gabriela e pediu para que a Isabela levasse a tal blusa. Apesar da desconfiança, a menina foi até o local marcado. Lá ela viu o carro, que tem vidros escuros, e provavelmente imaginou que a irmã estaria nesse carro. Mas quem estava lá era apenas o João. Quando ela entrou no carro, ele tentou cometer um abuso contra Isabela, mas ela conseguiu se defender, ou seja, ele não teve êxito na tentativa. Nesse momento, João ficou muito irritado e passou a agredir Isabela até que ela ficou desacordada, e então ele tirou a vida dela por estrangulamento. Depois disso, ele dirigiu até uma ponte conhecida como Ponte Nova, no rio Tietê, e descartou o corpo no rio. Depois de ter cometido esse crime, o João foi até o trabalho de Gabriela, irmã da vítima, em um mercado para buscar a namorada. Após o horário do expediente, ele a levou para casa, onde chegou inclusive a se oferecer para ajudar aos familiares de Isabela na procura por ela. O João acabou, segundo ele, se apaixonando pela cunhada havia mais ou menos 1 ano e meio, mas ele sabia que esse relacionamento não seria possível. Segundo fontes, a Isabela não teria percebido nada, assim como seus pais e as suas irmãs, pois o rapaz a tratava normalmente todos os dias, mas a polícia e amigas próximas de Isabela relatam que ela poderia sim ter desconfiado em algum momento, mas não se tem muitos detalhes sobre o porquê eles acham isso. Ao mesmo tempo, familiares chegaram, antes de saber da história toda, que o João provavelmente seria um ótimo marido futuramente para Gabriela, e ninguém imaginava que o rapaz nutria um amor platônico pela cunhada. Sobre essa história que ele contou, de fato, a Isabela disse para a melhor amiga que estava desconfiada de que talvez não fosse a irmã que estivesse mandando as mensagens no telefone, já que a Gabriela e o João dividiam o mesmo telefone celular. Ao longo da semana, o telefone ficava com a Gabriela e nos finais de semana com o João. Foi feita uma perícia no carro do criminoso e encontraram lá pegadas no painel do veículo, além de manchas de sangue na porta do passageiro, e questionaram também Gabriela, pois ela havia estado no carro do namorado momentos depois do crime. Porém, ela explicou que era noite e por estar escuro, ela não notou nada diferente no carro. Uma emissora de TV chegou a divulgar que a Gabriela havia sido presa por participar do crime, mas é importante deixar claro que isso nunca aconteceu e a irmã nunca foi apontada sequer como suspeita. Ela só foi levada à delegacia para prestar depoimento, assim como todos os outros familiares, e foi liberada em seguida. Após ter sido capturado e confessado o crime, João foi indiciado por estupro tentado e feminicídio. Ele, que ainda estava detido na delegacia, aguardando transferência para uma unidade prisional, tirou a sua própria vida ainda preso. Sobre esse fato, não foram dados detalhes suficientes pelas autoridades, o que inclusive não é realmente recomendado. Só foi divulgado que seriam apuradas as circunstâncias da morte dele. Já se sabia então quem cometeu o crime, como ele aconteceu, supostamente, na versão do criminoso, mas a vítima ainda não tinha sido encontrada. Com a versão dada por João, as buscas foram direcionadas então no rio Tietê, mas as equipes não puderam começar no dia 15, pois a correnteza estava muito forte e o volume de água baixo, o que poderia danificar os botes devido às pedras e causar um acidente com a equipe de busca. É importante salientar também que essa parte do rio Tietê, que é comentada nesse caso, é a parte que ainda não é tão poluída quanto a da cidade de São Paulo.
Mesmo sabendo que o corpo da Isabela havia sido jogado supostamente no rio, as autoridades ainda não descartavam a hipótese de ela estar em um outro lugar. Algumas pessoas até questionaram se de fato ela estava sem vida ou não. Além das buscas no rio Tietê, a polícia fez buscas intensas com o apoio de bombeiros, voluntários, cães farejadores e até helicópteros. Foram percorridos cerca de 45 quilômetros em estradas de terra na região do bairro Potiguara, até mesmo uma equipe da ONG SICOI, Anjos da Guarda de Marília, que é formada por voluntários especializados em busca de pessoas desaparecidas e que integra a Defesa Civil da cidade, ajudou nas buscas. Apesar dos esforços das autoridades e da população, nada foi encontrado até sexta-feira, dia 19 de maio, quando um casal que tem um comércio perto do rio avisou as autoridades que após uma forte chuva viram algo passando nas águas e que poderia se tratar do corpo da jovem desaparecida. Os bombeiros passaram a vasculhar aquela área do rio e ainda no dia 19, utilizando binóculos, encontraram um corpo feminino no rio, na região de Parque das Lavras, em Salto, a 6 quilômetros do local onde supostamente ela teria sido jogada. O corpo precisou de bastante esforço para ser resgatado das águas e após o resgate foi encaminhado ao IML, pois devido ao avançado estado de decomposição, não seria simples fazer a identificação. Familiares compareceram no IML e foi confirmado por eles que se tratava do corpo de Isabela Ferreira. A identificação foi feita através das roupas que a adolescente usava no dia do desaparecimento. Exames complementares foram feitos pela equipe de perícia e ficou atestado que, de fato, era ela. O sepultamento aconteceu então num sábado, dia 20 de maio de 2017, e não houve velório devido ao estado do corpo, que foi enterrado no cemitério da Saudade. A mãe da Isabela contou em uma entrevista que no dia dos fatos convidou a filha para ir com ela a uma festa de aniversário, mas a menina não quis. Ela parecia triste e a mãe a acariciou antes de sair. Ela conta inclusive que pediu para a filha trancar o portão e ela ficou na janela a esperando sair, e essa foi a última imagem que ela teve da filha com vida. Familiares acreditam que pela dinâmica do crime, o João teria tido a ajuda de mais alguém para descartar o corpo, pois é dito que foi tudo muito rápido, e já que ele foi até o trabalho da Gabriela pouco depois de as testemunhas terem visto a Isabela entrar no carro dele. Mas a Polícia Civil não confirmou essa hipótese. O caso foi encerrado como homicídio, pois o autor confesso do crime não poderia ser julgado, já que ele tirou a própria vida. Comente se você conhece essa história, se sabe mais detalhes que eu acabei não dizendo aqui. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.